Olá, meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. E nesse vídeo eu vou falar sobre a última letrinha que falta dos princípios SOLID, que é a letra D. E o D significa Dependency Inversion Principle, ou o princípio da inversão das dependências. E o D e o O que é o OCP, Open Close Principle, o princípio do aberto e fechado, eles são para mim os dois princípios que falam muito sobre o que significa desenhar um sistema orientado a objetos. Então vamos lá, o que significa o princípio da inversão das dependências? A primeira coisa que eu quero falar é que não quer dizer injeção de dependência. Inversão de dependência é diferente de injeção de dependência. Injeção de dependência, muita gente está muito acostumada, porque a maioria dos frameworks em linguagens orientadas a objetos suporta isso. Por exemplo, o Spring. Você dá ali, você modela a sua classe, você recebe as dependências pelo construtor e o Spring injeta as dependências para você de maneira automática. Você não precisa manualmente instanciar essas dependências e passar ela para a classe. O Spring consegue criar. Isso é injeção de dependência, que você pode acabar usando, claro, junto com o princípio da inversão da dependência, mas são coisas diferentes. Então, o que é o princípio da inversão da dependência? Eu vou pegar a definição formal ali do texto do Robert Martin e a gente vai destrinchar ela juntas. Então, a definição fala assim, olha, que módulos de alto nível, eles não devem depender de módulos de mais baixo nível, ambos devem depender de abstrações. E abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. E aqui eu destaquei em negrito algumas palavras que eu acho importantes nessa frase, ou nessas duas frases. Alto nível versus baixo nível, abstração e detalhe. Alto nível aqui quer dizer classes que elas são mais alto nível por si só. Elas descrevem o que o sistema tem que fazer, mas elas não fazem a tarefa concreta. Elas não conhecem os detalhes de como que a tarefa é feita. Então, por exemplo, um módulo de alto nível, ele sabe que eu preciso pegar todas as listas de notas fiscais e processá-las uma a uma. Ele não sabe como que eu vou pegar essa lista de nota fiscal, se ela vem do banco de dados ou se ela vem de um serviço web, por exemplo. Isso é um detalhe de baixo nível. E o que esse princípio está falando é que essas duas coisas têm que estar separadas. O que é alto nível fica perto de alto nível, o que é baixo nível fica de baixo nível. E quando a gente fala que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, é porque você quer realmente remover esse acoplamento entre esses dois níveis. O módulo de alto nível, quanto menos ele souber dos detalhes de implementação, de como que as coisas são feitas por baixo dos panos, mais flexível e fácil de mudar esse módulo fica. Porque detalhes tendem a mudar muito constantemente. Então você quer meio que desacoplar a descrição de mais alto nível do que o seu programa tem que fazer, de como ele realmente faz. E aí que ele comenta também que ambos devem depender de abstração. O que é abstração? Abstração é basicamente alguma coisa que representa uma ação que tem que ser feita no seu sistema, mas ela não contém nenhum detalhe sobre como isso tem que ser feito. Então, se você tem, por exemplo, um método que fala pega todas as notas fiscais que retorna uma lista de nota fiscal, essa é uma abstração que a gente vai chamar de repositório de notas fiscais. Essa abstração, ela diz muito bem o que ela faz, o que ela descreve, mas não tem detalhe. De novo, pode ser um banco de dados por baixo dos panos, pode ser um serviço web, não importa. E qual que é a sacada que ele está dizendo aqui? Olha, que se você depender de abstração, a abstração tem muito menos chance de mudar. E a abstração também, ela tem muitas implementações embaixo dela. Então, se você tem que mudar de uma para outra, fica muito fácil. Basta você trocar a implementação concreta. Você despluga a implementação concreta anterior e você pluga a nova. Por exemplo, você remove o banco de dados e você passa a colocar ali um serviço web. Ou, por exemplo, talvez um exemplo que eu já vi acontecer, você tem uma implementação que fala com o banco de dados, você troca essa implementação para uma implementação que fala com o banco de dados, mas tem uma camadinha de cache em cima. E essa mudança fica muito bem localizada, ela só acontece ali no módulo de baixo nível. O módulo de alto nível, que só depende da abstração, nem sabe que está acontecendo essa mudança. Então, é isso que eu gosto muito dessa ideia aí do D, do princípio da inversão de dependência, porque ele faz você, ou pelo menos eu, me força a pensar nessa separação entre código de alto nível, que descreve, e código de baixo nível, que é o que faz as coisas acontecerem. E você quer separar essas duas. Legal? Então, essa é a definição, é isso que quer dizer. Vamos ver aqui um exemplo de código que vai ilustrar isso aqui e eu espero que de maneira bem clara. Então imagine que você tem essa funcionalidade para implementar, onde o seu sistema envia e-mails, mas agora o e-mail também tem que ser enviado pelo comunicador
interno da empresa. Então imagina que a empresa usa Slack, ou Mattermost, ou qualquer chat aí que você use. E quando você começa a destrinchar um pouquinho mais esse requisito, você percebe que você vai primeiro precisar pegar o LDAP. O LDAP é basicamente um servidor que contém os usuários da sua empresa. Você tem que pegar o LDAP da pessoa, baseado no e-mail dela, e aí você vai ter que fazer um post, uma requisição para o seu bot passando esse LDAP, porque é assim que o bot funciona. Legal? Então, é isso que você tem que fazer. Você já tem algum detalhe de como fazer isso por baixo dos panos? Então, vamos lá. A primeira implementação, sem pensar muito, né, vamos supor que era só implementar aqui de maneira meio procedural, isso que ia acontecer. Você tem um método ali que chama manda mensagem, coloquei aqui send message em inglês, e você tem um monte de código ali para, vamos supor que tem alguma regrinha de negócio que tem que acontecer, por exemplo, limpar o e-mail, você vai ter alguma regra de negócio ali, e depois você vai ter um monte de código que vai pegar o LDAP da pessoa, e depois, quando isso acontecer, um monte de código para fazer o post HTTP para o comunicador interno, etc. e tal. Um embaixo do outro. E aí aqui, esse é um tipo de código que fere o princípio da inversão da dependência, porque ele tem tudo. Ele tem código de alto nível, ele tem código de baixo nível. Está tudo num lugar só, absurdamente acoplado. Se você quiser mudar no futuro como que vai fazer essa chamada HTTP para esse bot, você vai ter que abrir essa classe, vai ter que mudar. E aí talvez a mudança nessas linhas de código que estão aqui representadas no fim aí desse exemplo de código ali, barra, barra, um monte de código aqui para fazer o HTTP post, pode ser que isso vai influenciar a mudança mais para cima, porque esse código não foi pensado de maneira a separar o que é alto nível do que é baixo nível. Não tem abstração também. Legal? Então, vamos mudar isso aí. Né? Porque isso aí é muito procedural, é difícil de escrever. Eu vou explicar o porquê que eu acho difícil de programar dessa maneira. A hora que o princípio da inversão de dependência, dá um clique na sua cabeça, fica até mais fácil de programar. Manter e evoluir. Então, olha só essa nova versão. Eu tenho duas abstrações aqui, uma que eu chamei de LDAP Retriever, então é a interface que sabe como pega do meu LDAP. Eu tenho aqui a interface bot, que sabe como mandar uma mensagem privada. E aí eu tenho esse método, envia mensagem. Esse método tem alguma regrinha de negócio bem simples, no que eu basicamente verifico, se não tem mensagem para enviar, não envia. Aí vai lá para a linha de baixo. LDAP, retriever.getLDAP. Então aqui está bem claro o que está acontecendo. Eu estou pegando o LDAP do usuário baseado no e-mail dele. Legal? Esse código é alto nível, porque ele fala que tem que pegar o usuário do LDAP baseado no e-mail da pessoa, mas ele não fala como isso vai acontecer. Eu não sei como que eu vou consultar esse LDAP. Legal? E aí depois eu falo, bot, manda mensagem para esse LDAP e esse é o corpo da mensagem que tem que ser enviado. Isso também é bem alto nível, porque eu estou falando que vai acontecer, né? O bot vai mandar uma mensagem privada, mas não tem detalhes de como isso vai ser executado de verdade. Esse código não sabe que vai ter uma chamada HTTP por baixo dos panos. Legal? Então essa classe aqui, a classe que contém esse método sendMessage, é uma classe bem de alto nível, ela descreve o que esse comportamento tem que fazer, mas não tem detalhe nenhum. As interfaces ali em cima são abstrações. Então, e que eu dependo dela, né? Então, esse sendMessage, perceba que ele depende só dessas duas abstrações, é o da Retriever e Bot. Legal, né? Então, está bem alinhado com o DIP, né? Com o DIP. E aí, se eu tentar desenhar aqui um diagrama UML, o que está acontecendo? Essa classe MessageSender, que é a classe que contém esse método envia mensagem, ela depende basicamente do LDAP e do bot, que são abstrações. Na prática, vai ter duas implementações, uma para o LDAP e uma para o bot, para começar. Então, por exemplo, no LDAP, quando eu implementei isso, porque esse vem do exemplo, aliás, que aconteceu comigo, eu descobri que o Spring tem uma biblioteca que se chama Spring LDAP, que facilita a vida de como eu consulto um LDAP. E aí eu implementei, né? Classe Spring LDAP, implements LDAP. Estou aqui falando um pouquinho de Java, mas dá para entender se você é de outra linguagem, certo? Uma classe concreta implementando a interface. E aí eu escrevi um monte de código que é Spring LDAP. Né? E agora sim, essa classe é de baixo nível, porque ela realmente vai buscar informação no LDAP. E o bot é a mesma coisa. Eu escrevi uma classe chamada HTTP bot, ela faz ali uma requisição HTTP para um endpoint que o chat interno me provê. E ela tem até detalhes do tipo qual que é que cabeçalho que tem que ter na mensagem, como que o formato dessa mensagem tem que se parecer e tal. Bem baixo nível, focado em fazer uma chamada para esse bot de HTTP. Legal? Então essas classes aqui, se eu tentar separar, ali é alto nível. Né? O message sender é alto nível. O LDAP, o bot são abstrações. O Spring LDAP e o HTTP bot são bem de baixo nível. Então olha só, né? Como
Tanto o alto nível quanto o baixo nível depende da abstração. O alto nível não depende direto do baixo nível. E a vantagem disso é, de novo, se amanhã surge uma versão nova desse HTTP bot, eu vou criar uma nova implementação da interface e o message sender não vai nem ficar sabendo disso. Ele não vai sofrer com isso. É um problema muito grande de sistemas que não são orientados a objetos e não são desenhados dessa forma, é que quando você quer fazer uma evolução, você quer fazer uma mudança num ponto específico, essa mudança propaga e você tem que mudar em vários pontos diferentes da sua aplicação. O DEEP, o princípio da inversão de dependências, ajuda você a acabar com isso. Porque você vai só mudar o baixo nível, o alto nível não vai sofrer com essa mudança. Então, olha só, você localizou ali onde essa mudança tem que acontecer. Ah, mas eu nunca vou fazer mudança. Ah, meu amigo e minha amiga, vai fazer, porque as coisas mudam. Nesse exemplo em particular, em algum momento da vida nós tivemos que mudar a implementação desse bot, porque ele parou de ser HTTP, mudou o protocolo. E aí foi muito fácil, porque a gente só teve que implementar uma nova interface do bot. Aliás, histórias à parte, eu me lembro que quando a gente descobriu que ia ter que ter uma nova versão do bot, eu estava no trem e eu implementei a nova implementação dessa interface no trem. E foi muito fácil para fazer isso porque eu sabia que eu só tinha que implementar uma nova interface e que eu não tinha que me preocupar em nada com o resto do meu sistema, porque eu só ia depois encaixar ela. Aí agora com o meu framework de injeção de dependência, eu configurei o meu framework de injeção de dependência para injetar essa nova versão do bot, mas eu não tinha mudança nenhuma para fazer em nenhuma outra parte do código. De novo, porque o alto nível estava separado ali do baixo nível. Legal? Então fica muito mais fácil de implementar, muito mais fácil de manter. E por que fica muito mais fácil de implementar? Deixa eu focar nesse ponto agora. A hora que eu entendi muito bem como o Deep funciona, ficou muito mais fácil até para mim pensar em como programar. Porque vamos lá, quando eu estava programando essa classe, eu sabia que eu tinha que consultar o LDAP e eu sabia que eu tinha que fazer um post para esse bot. Mas eu não sabia muito bem como que eu ia consultar esse LDAP, eu não sabia muito bem como que eu ia fazer esse post HTTP, que tinha que ter no corpo desse post HTTP nem nada. Mas quando você começa a pensar em separar o alto nível do baixo nível, você consegue implementar o alto nível sem depender do baixo nível. Então eu programei essa classe inteira de primeira. E ela parecia muito com isso. Obviamente que é muito mais complicado do mundo real, esse exemplo dá uma simplificada para caber no slide, etc. Mas eu codei tudo isso aqui de primeira. E eu não sabia muito bem como que ia ser o LDAP Retriever, eu não sabia muito bem como ia ser o bot. Eu, inclusive, testei essa classe sem ter as implementações concretas, porque eu conseguia mocar essas duas interfaces. E aí, depois que eu implementei todo o alto nível, estava tudo funcionando. Óbvio, eu não podia rodar o sistema porque ainda não tinha nada que pegava do LDAP nem mandava mensagem do bot. Mas a classe que contém esse método sendMessage, eu já tinha escrito e testado. E aí sim eu fui cair para entender, fui focar para tentar entender como implementar o LDAP. Aí eu comecei a googlar qual é a melhor maneira de implementar o LDAP. Eu achei o Spring LDAP. Eu procurei na documentação interna da minha empresa como usar o nosso LDAP. Implementei. Feito. Aí fui para o bot, comecei a ler a documentação do nosso chat. Olhei a API, como funciona. E aí fui e implementei a implementação concreta do bot. Então veja só que se você separa o alto nível do baixo nível, você consegue programar essas coisas de maneira separada. E se você está programando de maneira procedural, isso fica mais difícil, porque chega naquele momento que você mistura o alto nível com o baixo nível, está na hora de implementar o baixo nível, o que você faz? Não faz. Né? Você trava, você tem que parar e pesquisar como você vai implementar aquele baixo nível. Então fica o tempo inteiro naquele, né, travando, porque tem sempre uma informação que você não sabe. E aqui, separando as coisas, você consegue progredir muito mais fácil. Então, até do ponto de vista de produtividade, de dia a dia, de como programar, eu acho que o Deep me ajuda muito a fazer as coisas acontecerem de maneira mais rápida. É muito mais fácil evoluir, eu já expliquei o porquê, porque você separou o alto nível do baixo nível, basta você criar novas implementações para suas interfaces, implementar novas classes de baixo nível, plugar elas no alto nível e tudo vai acontecer. Legal? O grande argumento que as pessoas dão contra o princípio da inversão de dependência é que, ai meu Deus, eu vou ter que criar interface para tudo. Nossa, isso é horrível, eu vou ter interface para uma implementação única. Claro que não, né, gente? Seja pragmático. Em vários momentos você não precisa ter uma interface e aí depois uma única implementação concreta. Você pode, de certa forma, quando estiver desenhando ali a classe de alto nível, pensar qual que vai ser a interface abstrata, entre aspas, que você quer que essa classe ofereça para a classe de alto nível. Quando você fizer isso, claro, você tem que estar ciente dos seus trade-offs. Você aí, de certa forma, acoplou o alto nível com o baixo nível. Então,
balancei um pouco aí, né? Não precisa de interface para tudo, mas também é um exagero falar que criar uma interface vai fazer a sua manutenção ficar muito mais difícil. Nesse caso aqui em particular, eu realmente criei essas duas interfaces quando eu estava programando. Porque primeiro, eu não sabia como essas coisas iam se comportar, e para mim era muito mais fácil eu criar a interface, continuar programando, escrever os meus testes e depois pensar na implementação concreta. Em outros casos mais simples, eu já dependo direto de uma classe concreta que tem uma interface que esconde muito bem os detalhes da implementação, então entender de encapsulamento ajuda bastante também quando você não quer ter uma interface, né, porque a interface realmente garante que você não tem detalhe de implementação. Quando você acopla direto com a classe concreta, pode ter detalhe de implementação vazando, então se você encapsular muito bem, você reduz um pouquinho desse problema. Mas é esse o jogo que eu faço. Né? Para mim, o principal aqui é separar o que é alto nível. Tem que ter uma classe de alto nível que descreve o que está acontecendo e depois um monte de código de baixo nível que implementam as coisas. Legal? Então, esse é o princípio da inversão de dependências. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa série de Solid. Os 5 vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. E se você quer entender mais sobre código de qualidade, boas práticas de design, etc. e tal, não esquece de dar uma olhadinha na jornada Dev Eficiente que eu e o Alberto oferecemos. E o objetivo dessa jornada é ajudar as pessoas a ficarem cada vez melhores em design, arquitetura, qualidade de código. Tá bem? Legal. Nos vemos nos próximos vídeos e nos vemos na jornada Dev Eficiente. Tchau, tchau.